Graça e paz, igreja, que Deus nos abençoe a todos nessa manhã, como já vem abençoando. Vamos abrir a palavra do Senhor lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Enquanto eu orava nessa semana pela palavra de hoje, sempre me vinha à mente a mesma palavra: misericórdia, compaixão, misericórdia. Mas eu sabia que eu não deveria, eu sabia que a palavra de hoje não era sobre a misericórdia e a compaixão de Deus para conosco. Alguma coisa me dizia que não era isso. Até que o Senhor me mostrou nesse texto e em outros, que nesse momento, no dia de hoje, 29 de março de 2020, em que estamos atacados por um vírus terrível que está assolando o mundo, momento no qual estamos tão preocupados conosco, com nossos familiares, nesse momento, o Senhor quer nos mostrar que devemos estar preocupados com o nosso próximo. Temos que ter compaixão e misericórdia do nosso próximo, irmãos. Certamente essa praga e essa peste, ela veio sobre o mundo, um mundo que esqueceu de Deus, um mundo cheio de impiedade, um mundo que advoga pelo aborto e por tantos pecados, mas também veio sobre nós. E o povo de Deus também tem que buscar em si onde está errando, onde nós estamos errando. E certamente, irmãos, nós também erramos e certamente nós também precisamos de arrependimento. Essa palavra não é, como muitos querem geralmente, não é uma palavra para você, é uma palavra para o seu próximo, que está ao seu lado ou longe de você, que é seu irmão em Cristo ou não. Segunda carta de Coríntios, capítulo 8, nós leremos do versículo 1 até o versículo 15. Diz bem assim a palavra do Senhor Jesus: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo,
segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Senhor Deus e Pai, nós queremos diante de Ti rogar e Te pedir que o Senhor venha, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra, transformar a Tua igreja, transformar os nossos corações, o meu coração, o coração de cada um que ouve essa mensagem agora, que eu traga aqui unicamente a Tua Palavra, Senhor, e que eu seja claro, que a Tua Palavra seja clara às pessoas, que os irmãos possam compreender e crer e praticar a Tua Palavra, Senhor, que possamos entender aquilo que nós não entendemos ainda, Senhor, a respeito da graça, da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. É no nome dEle, Pai, que eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto a respeito dos macedônios, de como eles entenderam a graça de Deus, e por causa disso, eles se prontificaram em ajudar outros irmãos. Essa palavra, esse texto não está falando sobre dízimos e sobre ofertas para manter o templo, para construir templos. A palavra não é sobre isso. A palavra é sobre a ajuda àqueles que estão necessitados. Esse vírus, ele vem trazendo consigo, além da morte, outro mal, a necessidade de muitos estão passando e vão passar necessidade, e por isso a igreja precisa acordar e despertar, que ela precisa ajudar essas pessoas. Na história do cristianismo, a verdadeira igreja, a igreja que fez diferença, aquela que é mencionada com alegria, ela sempre trouxe 3 coisas. Primeiro, um evangelho verdadeiro, baseado na graça e na misericórdia de Jesus Cristo. Segundo, uma moral reta, uma vida pura, longe das paixões, das imoralidades e dos pecados morais. E em terceiro lugar, a preocupação, o cuidado, o zelo, a ajuda, a misericórdia e a compaixão para com aqueles que não têm nada, para com aqueles que precisam de ajuda, que estão passando fome e que não têm o vestir. Essa igreja sempre chamou a atenção do mundo, sempre. Essa igreja sempre trouxe para si outros e outros, porque ela não apenas falava, ela também fazia, ela ajudava, e ela entendia que os pobres sempre foram e ainda são uma grande preocupação do Senhor. O texto fala sobre a assistência aos santos, a ajuda aos santos, e ele começa falando de graça. Os macedônios coríntios, eles entenderam a graça. Para nós, muitas vezes, a graça diz respeito àquilo que nós vamos receber para nos beneficiarmos, para sermos abençoados. A igreja de nossos tempos está muito preocupada em vir ao templo e pedir a sua bênção, e pedir que o seu sonho se realize. Temos que pedir que o Senhor nos dê a graça de ajudar o necessitado, de ajudar o pobre, o faminto, o doente. É essa graça que os macedônios, os cristãos daquela região entenderam, e é isso que Paulo quer fazer, que os coríntios entendam, e é isso que Deus quer fazer,
que você e eu possamos entender, que você e eu entendamos hoje pela manhã. Ele fala bem assim, no versículo 2: por meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os macedônios, eles estavam passando por tribulações terríveis, e eles eram pobres, mas a grande pobreza deles superabundou em uma grande riqueza, a riqueza da generosidade. E tudo isso, irmãos, com alegria, eles passavam por lutas, por tristezas, por perseguições terríveis do império, das pessoas, tribulações, mas mesmo assim, eles com alegria resolveram transformar a pobreza deles em grande riqueza para os outros. Sabe, irmãos, para Deus não importa o valor. Quando Cristo fala daquela viúva que vai lá e deixa 2 moedinhas de cobre de muito pouco valor, é o que diz o texto, ele fala, olha, eles vinham e deixavam ali grandes quantias, mas veio uma viúva pobre e deixou 2 moedinhas de cobre de muito pouco valor, mas Cristo disse que ela sim tinha dado muito mais do que todos eles. Veja o que ele disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Não é o valor, mas é a generosidade, é a preocupação com o seu irmão, lembrando, essa mensagem de 2 Coríntios 8, não é sobre dízimos e ofertas para a igreja enquanto instituição, mas para a ajuda daqueles que estão passando por necessidade. O que importa, irmãos, é a generosidade, não é o valor. Não importa o valor, o que importa é a alegria de se preocupar e poder ajudar aqueles que estão sem nada. Eu conheço uma pessoa que ela dirige aplicativos, e ela disse que hoje em dia muitos motoristas que estavam saindo do desemprego através do aplicativo, porque dirigiam carros alugados, estão devolvendo os carros, porque eles não conseguem arrecadar mais do que R$30 por dia. Já pensou? Um pai de família, uma mãe de família, arrecadando R$30 por dia, e o consolo que eles tinham, eles não têm mais, porque estão devolvendo os carros que estavam alugados. E agora? A igreja precisa acordar para isso, porque a igreja é isso. A igreja não é um show pirotécnico de luzes, não é só isso, não é isso. A igreja não é só louvar, não é só cantar, não é só abraçar, a igreja não é só isso. A igreja é não deixar ninguém faminto, ninguém sem roupa, enquanto nós temos roupa, enquanto nós estamos alimentados. Meus irmãos, temos ouvido muitas palavras que vêm para o consolo da igreja, nesse tempo difícil, mas essa palavra é para nosso arrependimento, porque Deus quer a sua igreja transformada. A nossa geração tem lotado os templos em busca dos seus sonhos, das suas bênçãos, mas tem se esquecido do pobre, do oprimido e do necessitado. Ele fala bem assim, nos versículos 13 e 4, porque eles, os macedônios, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos
a graça de participarem da assistência aos santos. Os crentes na Macedônia, passando por tribulação, por sofrimento, com alegria, rogavam a Paulo para que participassem daquela ajuda aos santos, para que participassem, para que pudessem doar e ajudar outras pessoas. Nesse momento de luta, irmão, não vamos cometer o mesmo erro que estamos cometendo há tanto tempo, de estarmos preocupados somente conosco e com a nossa família. Não vamos cometer esse pecado, porque isso é egoísmo. Isso não é cristianismo. Não vamos usar o medo para aumentar ainda mais o nosso egoísmo, a nossa indiferença, porque em nosso país, certamente, muitos vão precisar e já estão precisando da nossa ajuda. Eles rogavam, muitos rogos, nos ajude, nós queremos participar dessa ajuda, nos dê a graça de participarmos dessa ajuda, nos dê a graça de participarmos desse consolo, nós que passamos por tribulação, mas com alegria queremos ajudar, queremos minorar o sofrimento dos outros. É uma graça, irmãos, poder ajudar é uma graça de Deus, não é um peso, mas é uma graça. Versículo 5, 6 fala bem assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo fala que eles não apenas quiseram ajudar com ajuda financeira, o alimento, eles mesmos se propuseram, se colocaram à disposição do Senhor e de Paulo. Dinheiro, alimento, o seu trabalho, o seu esforço, ajude. Por causa disso, Paulo mandou Tito para Corinto, esperando que lá em Corinto acontecesse o mesmo, que através daquele movimento de preocupação com o próximo, de ajuda ao próximo, aqueles irmãos se entregassem completamente a Deus, completamente. Versículo 7 fala bem assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra e no saber, e em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito saber, muito conhecimento, talvez muita leitura, muita cultura, muito estudo. Ela conhecia a palavra, ela abundava na palavra do Senhor, ela abundava na fé, eles tinham muita fé. Mas Paulo diz que nós temos também que ter fartura, não somente em ter muita fé, em ter muito conhecimento, em ter muita palavra, mas também em ajudar. Abundeis nessa graça, ajude, seja farto também em ajudar aqueles que estão famintos, aqueles que estão necessitados. Eles tinham muitas coisas que nós temos, que nós buscamos, mas eles precisavam ter outra coisa muito importante, precisavam estar preocupados com o seu próximo, porque esse é o cristianismo, essa é a vontade de Cristo. Abundeis também nessa graça, não somente na fé. Aí nós pensamos em Tiago. O que Tiago fala, irmãos? Sobre você orar por alguém, ou ter fé de que Deus vai abençoar alguém, e você não faz nada. Veja o que fala Tiago 2,15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Do que adianta? Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, eu te dou a paz do Senhor, eu vou orar por você. Qual o proveito disso, se não vem acompanhado de obras, se não vem acompanhado de ações, se você não vai dar aquela roupa para acabar com o frio dele, se não vai dar aquele alimento para acabar com a fome dele, do que adianta? Deus te abençoe. Não é só isso. Aí Paulo diz, e Deus diz, presbiterianos, vocês têm muito saber, muito conhecimento, é preciso abundar também na ajuda. Na ajuda. Deus não quer de nós somente que tenhamos uma boa doutrina, que estejamos certos de nossa doutrina, que tenhamos sempre respostas. Ele quer que você ajude, Ele quer que eu também ajude. Temos que arregaçar as mangas, irmãos, temos que ajudar mais. Em nossa cidade, em nosso país, muitos precisam da igreja de Jesus Cristo, e nós somos essa igreja. Cristo olha para a multidão e se compadece, porque eles eram como ovelhas sem pastores, um bando de ovelhas sem pastor. O mundo é isso, irmãos, o mundo é isso. Nós temos pastor, e nós temos que ajudar o mundo. Temos que ajudar a todos, irmãos. Eles carecem da igreja. Deus entregou à igreja essa missão, esse trabalho. Não basta ter só conhecimento, não basta crescer e crescer na palavra. Veja o que ele fala, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não basta só falar, não basta só pregar, não basta ter palavra bonita, não basta ter palavra correta, tem que ter fato, tem que ter ação, temos que ajudar. A igreja, nesse momento, vai ter que se mostrar como aquela que é ajudadora daqueles que estão passando por necessidades. Seja o seu vizinho, o seu parente, ou o seu irmão, como no caso desse texto. Ele fala assim no versículo 9, o apóstolo Paulo, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Irmãos, o mundo não conhece, mas nós conhecemos a graça de Jesus Cristo. Nós conhecemos a graça que recebemos de Jesus, como Ele foi gracioso conosco, como Ele é gracioso conosco, como, apesar dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Ele tem cuidado de nós, Ele morreu por nós. E Ele fala aqui que Jesus era rico, nós éramos pobres, Ele era rico, cheio de majestade e glória, cheio de poder, soberano, mas Ele se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Nós sim éramos pobres, cegos e nus, mas a graça de Jesus nos fez ricos, e rico aqui não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com as riquezas desse mundo, tem a ver com você ser rico do amor de Deus, tem a ver com o perdão dos nossos pecados, tem a ver com a nossa comunhão com Deus, tem a ver com isso, tem a ver com você andar em paz, tem a ver com sim, com o cuidado de Deus para com você, até nas coisas materiais. Nós éramos pobres, nós não éramos nada, agora somos ricos, mas para que isso acontecesse, Jesus, que era rico, Ele teve que se tornar pobre, viver de esmolas, numa terra árida, pobre,
sendo perseguido, sendo humilhado, sendo crucificado, não tendo onde reclinar a sua cabeça. Ele não precisava passar por isso, irmãos. Ele era rico, mas foi crucificado, se tornou pobre, para que eu e você nos tornássemos ricos. E porque você entende isso, aí sim, você começa a fazer o que Cristo fez, deixar de ser rico, para fazer com que outros se tornem ricos, ficar mais pobre, para que outros se tornem ricos. É o que Paulo fala logo anteriormente. Ele diz que isso não era um mandamento, mas ele falava isso para saber se o amor dos coríntios era sincero. Nosso amor é sincero? O nosso amor, irmãos, é sincero? É verdadeiro? O que é o amor? Nós temos tantos conceitos, tantas definições sobre o que é o amor hoje em dia. Sabe o que é o amor? Está lá em 1 João 3,16, nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Isso é o amor. E ele continua, e devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. Isso é o amor. Dar a vida, se doar, deixar de ser rico, se fazer pobre, pelo seu irmão, pelo próximo. Isso é o amor. Essa é a essência da cruz. Deus glorioso, Deus rico, humilhado, pobre, para que eu e você pudéssemos ser ricos. O amor é entrega, amor é perda, é perder para que alguém possa ganhar. Isso é o amor. Nisto consiste o amor. Esse é o versículo 16 da primeira carta de João, capítulo 3. E no outro versículo, no seguinte, no 17, veja o que ele fala. Ele está falando do amor de Cristo, que ele teve por nós, está falando que por causa desse amor, eu tenho que ter o mesmo amor, eu tenho que me doar e me entregar a minha vida pelo meu irmão, pelo meu próximo. No 17, logo em seguida, veja o que ele fala. 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Se eu vejo o irmão padecendo necessidade, e eu fecho o meu coração, eu não ajudo, como pode o amor de Deus permanecer em mim? O amor de Deus, irmãos, não é só abraçar o irmão, não é só estar com o irmão. O amor de Deus é não permitir que o irmão passe necessidade. Esse é o amor de Deus. Não permita que ninguém que você conheça passe necessidade. Essa igreja, Marinas, não pode permitir que ninguém passe necessidade. Porque como vai estar em nós o amor de Deus? Se fizermos isso, não estará em nós. Não estaremos agindo segundo o amor de Deus. Não estaremos. Ele fala bem assim, em 2 Coríntios 8, 10 e 11, ele fala, no 11, terminem agora a obra começada, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Não basta, irmão, só ter o querer. Não basta só ter o desejo. Eu quero tanto ajudar. E sem fazer nada. Complete a obra que você começou. Você está querendo, então faça. Tenha prontidão em fazer. Não espere, mas tenha prontidão. Faça hoje, faça agora.
Se existe alguém passando por necessidade, faça, ajude a pessoa agora. Tenha prontidão para que depois não venha se esquecer dessa pessoa. Mas ele fala algo muito importante, para que você tenha sabedoria e não venha a você também se tornar um necessitado. Veja o que ele fala no final do 11: segundo as vossas posses. É segundo as vossas posses. Você não pode passar necessidade para ajudar alguém. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você venda tudo que você tem e você passe a ser um necessitado. Não, não é isso. Você vai dar segundo as suas posses, segundo o que você tem. Não dê além do que você tem. Não faça isso. Não crie dívidas para ajudar alguém. Dê segundo suas posses. Mas ele deixa mais claro isso aí no 12. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Se tem boa vontade, se tem alegria no seu coração, se tem um amor sincero em não ver alguém sofrer, ajude conforme o que você tem. Será aceito o que você tem, e não o que você não tem. Seja sábio, não faça uma loucura, ajude, mas também seja prudente com os seus bens, com a sua família. Deus não quer que você entregue tudo o que você tem, não é isso, não é essa a palavra do Senhor. Ele vai ficar mais claro no 7, na verdade, capítulo 9, versículo 7, ele fala bem assim, com relação ainda à alegria: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, como os macedônios, tem que dar com alegria, e segundo o que foi proposto no seu coração. O que você quer dar? Seu desejo é dar quanto? Então ajude aquela pessoa, ajude o seu parente, ajude o seu vizinho, ajude. Nós temos aqui em nossa cidade um asilo, uma casa de repouso para idosos, o lar do ancião evangélico, sempre carente, sempre necessitado. Não deveria ser, porque o povo evangélico deveria ajudar, as igrejas evangélicas deveriam ajudar o lar do ancião evangélico, para a glória do Senhor, pela graça dele, nós ajudamos, mas agora nós soubemos que eles estão ficando sem fralda geriátrica. Já pensou, irmãos? Algo que é essencial para eles, para a saúde deles, para a higiene deles, para a dignidade deles. Está faltando fralda geriátrica no lar do ancião evangélico. O que você puder doar, o que tiver proposto no seu coração, doe, ajude, e faça isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria e não quem dá com tristeza. É o que Paulo fala no capítulo seguinte, capítulo 9, versículo 7, e voltando para o 8, ele fala bem assim, versículo 13: não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. A ideia de Deus não é que você se torne sobrecarregado para que o outro tenha alívio, não é essa a ideia de Deus. A ideia é que vocês dois, aquele que recebe e aquele que doa, vocês dois tenham alívio. Não é para ficar sobrecarregado. Deus não te pede isso. Mas o que ocorre hoje é que nós temos alívio e o outro tem sobrecarga. Nós temos em abundância e ele tem falta. Ele tem falta. Ele tem necessidades. Ele fala que haja igualdade, que haja igualdade. E no
14, no versículo 14, fica mais claro ainda. 8,14. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles. Essa é a ideia. Alguns não têm, nós temos. A nossa abundância, a nossa fartura tem que suprir a necessidade deles. É só o que Deus está nos mandando, sim, meus irmãos. Deus não está mandando você deixar ninguém rico. Deus não diz para você entregar tudo que tem para o outro e você ficar sem nada, não é isso. Mas a questão é que nós temos em abundância, estamos fartos e outros, nem as suas necessidades são atendidas, nem o essencial eles têm. Isso que Deus não quer, é isso que está errado, é isso que a igreja precisa corrigir, para que haja igualdade, para que haja alívio para todos, e não somente para uns, enquanto outros sofrem necessidades. Está escrito para que vocês supram a necessidade deles. 15. Como está escrito, quem recolheu muito não teve, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Êxodo 16. Paulo cita o Velho Testamento, o Antigo Testamento, como está escrito, para aquele o que colheu muito, que ele não tenha demais, e aquele que colheu pouco, que ele possa ter, que ele não tenha menos, para que haja igualdade, irmãos, para que haja divisão, para que eu e você possamos compartilhar o que nós temos, para que ninguém fique necessitado. Existem muitas passagens no Antigo Testamento que falam da preocupação de Deus com o seu povo humilde, e não somente com o seu povo, com o pobre. Veja, aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Quem oprime o pobre, despreza a Deus, mas quem ajuda, quem se compadece do pobre, honra a Deus. Você quer honrar a Deus? Então se compadeça. Provérbios 14, 31. Vamos honrar a Deus. Se compadeça do pobre, trate-o com bondade, assim você estará honrando a Deus. Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Veja que maravilha, aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus. Aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus. Irmãos, veja como o Senhor, Ele se une ao pobre, se une ao pobre. A igreja precisa entender isso, nesse momento de dificuldade. Deuteronômio 15, 11, assim fala o Senhor, pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. É para com o irmão em Cristo, mas é para com todos os que estão necessitados. Livremente, assim eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para com o pobre. Muitas palavras, irmãos, que o Senhor mostra, está preocupado com aquele que necessita. Muitas. Gomorra e Sodoma foram destruídos não somente por causa da sua perversidade sexual, não somente por isso, mas porque eles oprimiam o pobre, pisavam o pobre. Cuidado, igreja, vamos despertar do nosso sono egoísta,
vamos ajudar, e essa é a hora da igreja mostrar que ela é de Cristo, que ela entendeu a graça de Cristo. Eu queria concluir com o capítulo 9 dessa carta, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 9, 10, 11 e 12. Veja o que o Senhor diz. Paulo está tratando ainda sobre a ajuda aos santos. Ele diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Qual tem sido, irmãos, a nossa diferença nessa terra? O que você, o que eu, o que nós fizemos na nossa caminhada nessa terra? A quem nós ajudamos? Qual foi o pobre, o necessitado que nós ajudamos? Qual foi o órfão? Qual foi a viúva? Quem você ajudou? A nossa vida vai passar. Nossa vida vai passar. Mas a justiça daquele que dá aos pobres permanece eternamente. Eternamente. Quando você estiver no leito de morte, daqui a muitos anos, se Deus quiser, você vai olhar para trás e vai pensar o quê? O que foi que eu fiz? A quem eu ajudei? A fome de quem eu acabei? A quem eu vesti? A quem eu dei dignidade? A quem deu aos pobres? A sua justiça permanece para sempre. Lutero diz que Cristo nos faz justos diante de Deus, mas nós temos que mostrar a nossa justiça perante os homens, e essa também agrada a Deus. Paulo continua, versículo 10: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmão, irmã, não tenha medo, não pense que vai faltar. Muitos não doam, e nesse momento muitos estão acuados e não ajudam o próximo, porque pensam que vai faltar, que vai acabar. Mas ele está falando que Deus suprirá. Deus suprirá. Aquele que dá a semente, aquele que dá o pão que você reparte, foi Deus que te deu. Ele vai te dar mais, Ele suprirá e aumentará a vossa sementeira, ou seja, Ele vai te dar mais, mas não para você esbanjar, mas para você ajudar ainda mais, para fazer multiplicar a tua justiça. E é isso que ele fala no 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, nos enriquecendo, para que possamos ser generosos, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Esse é o sentido da vida, que as pessoas deem graças a Deus por seu intermédio, por sua causa. Nós nascemos para isso, a igreja está aqui para isso, para que as pessoas digam graças a Deus, porque você me ajudou, porque a igreja me ajudou. Deus não vai deixar faltar. Se eu e você formos prudentes e sábios, Ele não vai deixar faltar. Ele vai enriquecer ainda mais, para aumentar a nossa generosidade para com aqueles que carecem. E ele conclui no 9 e 12, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Você vai ajudar os seus irmãos, você vai ajudar os pobres,
e Deus será glorificado por sua causa. Muitos falam, nossa igreja fala muito em honrar a Deus, glorificar a Deus em tudo, na hora de comer, na hora de beber, em tudo louvar a Deus, glorificar a Deus. Você quer que Deus seja glorificado? Então ajude, porque o nosso país, nosso estado, a nossa cidade está precisando de ajuda. Que Deus nos faça entender essa graça. Que Deus nos dê essa graça. Em nome de Jesus.